Era um dia aparentemente comum no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Virgínia Fonseca, conhecida por sua influência e estilo de vida glamouroso, estava prestes a embarcar em um voo com destino a Nova York. Era uma viagem de trabalho, mas ela via como uma oportunidade para relaxar entre compromissos. O avião, um modelo luxuoso com primeira classe, estava cheio de pessoas de diferentes nacionalidades e histórias. Tudo parecia correr como de costume, mas Virgínia mal sabia que aquela viagem mudaria completamente o curso de sua vida e a percepção que ela tinha sobre justiça, humanidade e coragem. O embarque começou. Virgínia, sempre gentil, trocou sorrisos e cumprimentos com a equipe de bordo. Ao se acomodar na sua poltrona, notou uma passageira à sua frente que chamava a atenção por parecer inquieta. Era uma mulher de aparência humilde, com olhos que demonstravam cansaço e ansiedade. Ela segurava firme uma bolsa desgastada, como se nela estivesse tudo o que ela tinha. Virgínia observou discretamente. Com o avião já em altitude de cruzeiro, os passageiros começaram a se acomodar. No entanto, a tranquilidade foi interrompida por uma discussão entre a aeromoça-chefe e a mulher humilde, que mais tarde Virgínia descobriria se chamar Clara. A aeromoça, de semblante rígido, acusava Clara de ter embarcado com uma passagem inválida. Clara, visivelmente abalada, tentava se defender, afirmando que comprou o bilhete com o pouco dinheiro que tinha. O tom da aeromoça começou a escalar, atraindo a atenção dos passageiros ao redor. Virgínia não conseguia tirar os olhos da cena. Algo não parecia certo. Clara tremia enquanto explicava que precisava chegar aos Estados Unidos para se encontrar com a filha, que estava hospitalizada e precisava de sua ajuda. A aeromoça, no entanto, parecia irredutível. O comandante foi chamado e a decisão foi anunciada. Clara seria retirada do avião assim que pousassem no aeroporto mais próximo. Foi nesse momento que Virgínia, conhecida por seu carisma e eloquência, decidiu intervir. "Com licença, mas o que está acontecendo aqui não parece justo", disse ela, sua voz ecoando pelo silêncio constrangido da cabine. Os olhares se voltaram para Virgínia, que com um tom firme pediu explicações mais detalhadas à equipe de bordo. Ela não estava disposta a deixar uma injustiça passar sem questionamentos. Conforme Virgínia insistia em saber mais, Clara contou sua história. Ela era uma imigrante que trabalhou como empregada doméstica no Brasil para juntar dinheiro e ajudar sua filha a buscar um tratamento médico nos Estados Unidos. O bilhete que ela comprou, segundo sua explicação, foi vendido por uma agência de viagens local, e ela não tinha ideia de que havia algo errado com ele. Virgínia percebeu que Clara estava sendo vítima de uma fraude e, possivelmente, de preconceito. Enquanto Virgínia argumentava com a aeromoça e o comandante, outros passageiros começaram a se manifestar. Alguns apoiaram Virgínia, dizendo que a situação parecia desumana, enquanto outros, impacientes, pediam para que a situação fosse resolvida rapidamente, mesmo que isso significasse a retirada de Clara. A tensão na cabine era palpável. Virgínia, conhecida por sua habilidade de conectar-se com as pessoas, decidiu usar sua influência. Ela tirou o celular do bolso e, apesar das regras de voo, gravou um vídeo expondo a situação. "Isso não é só sobre uma passagem. É sobre humanidade. Alguém aqui precisa ajudar essa mulher", disse ela, olhando diretamente para a câmera. A ação provocou um alvoroço. Alguns passageiros começaram a se solidarizar, enquanto outros alertaram que gravar no avião poderia trazer problemas para Virgínia. Com a situação se agravando, o comandante decidiu fazer um pouso de emergência, para resolver o problema em solo. Virgínia, no entanto, sabia que o tempo era crucial para Clara. Cada minuto contava para que ela chegasse ao hospital onde sua filha estava internada. Assim, Virgínia teve uma ideia ousada. Pediu aos passageiros que se unissem para cobrir os custos de uma nova passagem para Clara, caso fosse necessário.
ela mesma se comprometeu a arcar com boa parte do valor. No momento em que o avião aterrissou no aeroporto mais próximo, algo inesperado aconteceu. Um dos passageiros que até então estava em silêncio se levantou e revelou ser advogado especializado em direitos do consumidor. Ele ofereceu ajuda a Clara e começou a investigar a situação ali mesmo, pressionando a companhia aérea a admitir sua falha. Foi descoberto que Clara não só tinha comprado a passagem legalmente, como também havia sido vítima de um esquema de corrupção envolvendo funcionários da empresa. Após horas de negociações e pressão de Virginia e outros passageiros, a companhia aérea cedeu. Clara foi autorizada a continuar seu voo e recebeu um pedido formal de desculpas. Virginia, emocionada, acompanhou Clara até sua nova poltrona e prometeu manter contato. Antes de o avião decolar novamente, Virginia fez questão de gravar um último vídeo, não apenas para documentar o desfecho da situação, mas para deixar uma mensagem poderosa. Às vezes, precisamos nos levantar por aqueles que não têm voz. Hoje foi Clara. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Enquanto o avião seguia em direção a Nova York, a atmosfera dentro da cabine ainda estava carregada de emoção. Alguns passageiros começaram a se aproximar de Clara, oferecendo palavras de apoio e solidariedade. Virginia, sentada ao lado da mulher, fez questão de conhecer mais detalhes sobre sua história. Clara revelou que havia enfrentado inúmeras dificuldades para criar sua filha sozinha, desde jornadas exaustivas de trabalho até noites sem dormir. Ela falou do momento devastador em que soube que a filha estava gravemente doente, e como isso a levou a juntar cada centavo para a viagem. Durante a conversa, Clara tirou de sua bolsa uma pequena fotografia da filha, com um sorriso doce que parecia iluminar o semblante de uma mãe tão abatida. Virginia segurou a mão de Clara e, naquele instante, sentiu uma conexão profunda. Nós vamos chegar até ela, Clara. Prometo que você não está sozinha nessa. Enquanto isso, alguns passageiros começaram a expressar sua indignação com a companhia aérea. Uma senhora idosa, que até então permanecia em silêncio, compartilhou sua própria história de discriminação sofrida em viagens anteriores. Inspirados pela coragem de Virginia, outros começaram a relatar experiências similares, revelando um padrão preocupante de negligência e preconceito nas alturas. Virginia percebeu que a situação de Clara era apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior. Decidida a transformar aquele episódio em algo maior, Virginia começou a planejar uma ação em suas redes sociais para dar visibilidade ao caso. Mas, no fundo, ela sabia que a batalha estava apenas começando e que a chegada ao destino seria apenas o próximo passo em uma luta por justiça. Quando o avião finalmente pousou em Nova York, Clara agradeceu a Virginia com lágrimas nos olhos. Virginia percebeu que aquela não foi apenas uma viagem comum. Foi uma lição sobre empatia, coragem e o impacto que uma única pessoa pode ter quando decide fazer a coisa certa. Virginia e Clara foram recebidas por uma multidão de jornalistas que já estavam acompanhando o caso pelas redes sociais. O vídeo gravado por Virginia durante o voo havia se tornado viral, gerando repercussão em todo o mundo. Clara ficou visivelmente emocionada ao perceber que sua história não era apenas ouvida, mas também acolhida. No entanto, o que ninguém esperava era que, ao sair do aeroporto, Clara recebesse uma ligação do hospital informando que sua filha tinha sofrido uma piora repentina e que o tempo era essencial. Virginia não pensou duas vezes. Chamou um carro e levou Clara diretamente ao hospital. Durante o trajeto, Virginia usou sua influência para garantir que a equipe médica estivesse preparada para receber a mãe imediatamente. No hospital, a cena foi de partir o coração. Clara correu até o quarto da filha e a encontrou ligada a aparelhos, com um sorriso fraco ao ver a mãe entrar. Virginia, observando-a à distância, sentiu as lágrimas escorrerem. Ela sabia que sua missão não estava completa.
Ao conversar com os médicos, descobriu que a filha de Clara precisava de um tratamento caro e experimental, que ainda não estava disponível em muitos lugares. Virginia, sem hesitar, entrou em contato com sua equipe e começou a organizar uma campanha de arrecadação de fundos. Aquele momento deixou claro que o apoio que Clara precisava não era apenas para uma passagem de avião, mas para salvar a vida de sua filha. Nos dias seguintes, a campanha organizada por Virginia tomou proporções gigantescas. Milhares de pessoas se mobilizaram para doar, e celebridades de diferentes países começaram a compartilhar a história de Clara e sua filha, incentivando ainda mais contribuições. Enquanto isso, a companhia aérea, pressionada pela repercussão global, anunciou mudanças drásticas em suas políticas, incluindo treinamentos para evitar discriminação e negligência com passageiros. Clara, antes uma mulher invisível para o mundo, tornou-se símbolo de resiliência e força. Virginia, por sua vez, sentiu-se mais conectada do que nunca com sua missão de usar sua voz para o bem. Semanas depois, em uma coletiva de imprensa emocionante, Clara anunciou que sua filha havia respondido positivamente ao tratamento e estava se recuperando. Ela agradeceu emocionada a todos que ajudaram, especialmente a Virginia, que não apenas lhe estendeu a mão em um momento de desespero, mas também deu esperança para um futuro melhor. Virginia, com um sorriso, respondeu: "A Clara me ensinou algo valioso, que às vezes ajudar alguém não é um ato de bondade, mas de obrigação humana. Nós precisamos ser a ponte que conecta o outro lado, mesmo quando parece difícil." A história de Clara e Virginia não foi apenas um marco na vida das duas, mas também um exemplo poderoso de como a empatia pode transformar o mundo, um passo de cada vez. E assim, entre as nuvens e a turbulência da vida, a luta por justiça encontrou um novo significado, mostrando que, mesmo nas alturas, a verdade e a humanidade devem prevalecer. Virginia compartilhou a história em suas redes sociais e o vídeo rapidamente viralizou, gerando uma onda de solidariedade. Clara recebeu apoio financeiro e emocional de pessoas ao redor do mundo, e a companhia aérea anunciou mudanças em suas políticas após a repercussão negativa. Para Virginia, foi mais do que um ato de bondade. Foi uma missão que ela jamais esqueceria. Este vídeo é uma obra de ficção criada com o uso de inteligência artificial e não tem a intenção de difamar, atacar ou prejudicar nenhum partido político ou figura pública. Qualquer semelhança com eventos reais é puramente coincidência. Nosso objetivo é apenas criar uma narrativa envolvente para fins de entretenimento. Gostou dessa história? O que você acha? Comente aí embaixo, deixe o like e compartilhe essa história com seus amigos. Até o próximo vídeo!